Da amada congregação com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero falar sobre um assunto importante que muitos não estão sabendo o que significa, né? Os templos, né? A vingança de Deus contra os templos, né? A ira de Deus sobre os templos. E muitos não estão dando crédito daquilo que Deus está falando contra os templos, né? Que o templo é antibíblico. Eu quero falar esse assunto de um sonho que eu tive contra o templo. Você que está dentro do templo, né? E eu quero que você examine, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse com carinho, com amor, através da palavra, que é o sangue de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o assunto, né? O sonho que eu tive. E esse sonho é todo aquele que está dentro de um templo, né? Dentro de um templo feito por mão humana, né? Deus falou que os templos físicos é feito por mão humana. Eu estava tendo um sonho que eu estava deparando uma situação que eu estava se arrumando, né? E eu estava indo para o templo, né? Eu estava indo para o templo. E quando eu cheguei, né, perto, né, do templo, né, tava tendo uma briga muito grande dentro do templo. O templo tava muitas pessoas brigando dentro do templo. E quando eu deparei naquela situação que muitos estavam brigando dentro do templo, e me deu uma ira muito grande, uma ira de espírito, né? Uma ira muito grande de espírito. E ali eu comecei a falar para todo mundo: por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? Porque Deus nunca esteve dentro de templo, Deus nunca está nessas coisas, e vocês estão brigando por causa de posição que não leva nada a Deus, e vocês estão cegos, vocês não examinam a sua vida perante Deus e quer ficar brigando dentro de um templo que não leva a nada. E ali eu estava, né, com muita ira de espírito, e falando para as pessoas que estavam dentro do templo, brigando dentro do templo. Estava discutindo dentro do templo. E eu falei para eles, eu comecei a falar a verdade, comecei a pregar com muita verdade, com muita justiça, né? Ali dentro do templo, né? E falando das mensagens de Jesus Cristo. Não acrediteis que eu tô aqui, eu tô ali, eu tô lá, eu não tô lá. Eu nunca passei por lá, nem no interior da casa, nunca esteve passado lá, né? Que conforme a palavra de Deus diz que Deus nunca passou dentro do templo, porque Deus, né, quer habitar dentro dos corações, dentro dos corpos, né, que nós somos a testemunha de Jesus Cristo. Então ali eu comecei a pregar com muita ira, com muita indignação dentro do templo. Aí, né, de repente o homem se levantou dentro do templo, não sei se era o líder, Deus não me mostrou quem era. E o homem, ele começou a virar o olho, né? Ele virando o olho ali dentro do templo, né? Virando o olho. E de repente se manifestou um demônio, um espírito maligno, terrível, terrível. E ninguém tá conseguindo enxergar esse espírito maligno dentro dos templos. Ninguém tá conseguindo enxergar. Aí, né, ele virou o olho. E ele ficou, a pálpebra do olho ficou branca, né? Tipo cego. E era o demônio, né? O espírito maligno, né? Que há muito tempo, esse espírito maligno está há muito tempo operando dentro dos templos, que não consegue, não fazendo as pessoas conhecer a verdade. O espírito maligno da cegueira, né? Ele cega as pessoas não conseguem enxergar a verdade. E você vê muito bem que o que está dentro do templo, ele não consegue enxergar a verdade. Ele só fala com muito texto isolado, mas não sabe o que significa o poder do contexto. E o demônio começou a falar assim, o demônio olhou para mim, né? E o demônio falou, muito tempo eu estou aqui dentro do templo, né? Muito tempo. Ninguém conseguiu me revelar aqui dentro do templo. E você falou e me descobriu aqui dentro do templo. E o demônio, né? O espírito maligno, né? E esse espírito maligno, ele
ele levava 3 cadeias dentro do templo. 3 cadeias. Esse espírito maligno, ele tinha 3 cadeias dentro do templo, porque o templo é prisão. Você sabe que o templo prende as pessoas para não conhecer a verdade. Entrar dentro do templo, sair, ir para casa e pronto. Entrar dentro do templo, sair, ir para casa e pronto. Não dá nem tempo para a pessoa examinar a escritura, ler a Bíblia dentro de casa, no Apocalipse, não. O templo não faz nem você ler a Bíblia. Você só abre a Bíblia dentro do templo. Quando você anda dentro do templo, você abre a Bíblia. Agora, quando chega em casa, sua Bíblia fica mais de 1 mês sem você ler. Você fica 2 meses sem ler, 4 meses sem ler, mas não é ler ela todo dia. Então, o templo é prisão. E esse espírito maligno, ele levava 3 prisões dentro do templo. Mas o espírito maligno, quando ele foi revelado, quando Deus entrou dentro do templo ali e começou a dar muita advertência, muita indignação, porque Deus está indignado com o templo, aí o espírito maligno, ele saía devagarzinho, sem falar nada, né? Igual a palavra de Deus diz que o espírito maligno é como o sapatinho de algodão, que você não escuta o espaço dele. Ele saiu devagarzinho. E sabe o que acontecia? As pessoas permaneciam dentro do templo. O demônio tinha 3 cadeias prendendo as pessoas dentro do templo. 3 cadeias. E ele saía. E as pessoas permaneciam. As pessoas não saíam do templo, não. As pessoas permaneciam na mesma coisa. Os demônios saíam de fininho, ele respeitava a palavra, ele respeitava o que Deus mandava e revelava as obras dele. É isso que está acontecendo, congregação. O espírito maligno, a palavra de Deus mesmo diz, os demônios, quando ouvem a voz de Deus, eles temem e estremecem. Mas o ser humano não está tendo respeito com a palavra de Deus, não está obedecendo a tua palavra. E está permanecendo no erro, está permanecendo como uma casa rebelde, que bate no livro de Ezequiel, capítulo 12. Todo aquele que se refere à casa rebelde é aquele que investe da sua própria teoria. Todo aquele que tem a sua própria teoria não consegue sair dentro do templo. Ele debate com a palavra, ele debate com o testemunho contra o testemunho de Jesus Cristo, mas não consegue sair do templo, não consegue largar disso. Então vocês estão vestindo com as suas próprias teorias. O espírito maligno pode até sair quando ouve a voz de Deus, mas vocês não saem, porque vocês estão vestindo com a sua própria teoria. É difícil viver a sua própria teoria e sair da sua própria teoria. Eu também carregava uma punhada de sujeirada de teoria humana. Uma punhada de regra humana, mandamento de homem, e botando jugo no lombo das pessoas, né, carregar, e o jugo que as pessoas carregavam é jugo pesado. Vocês estão dentro do templo, você pode observar, vocês sempre se sentem fraco, sempre desanimado, porque vocês estão carregando jugo humano, jugo de homem, e não o jugo de Jesus Cristo. Porque o jugo de Jesus Cristo é livre. O jugo de Jesus Cristo, né, não é preso a nada. O jugo de Jesus Cristo, né, você é como estrangeiro em terra estranha. Você não tem nada. Então por isso que vocês sempre sentem fraco espiritual. Sai do templo e sente falta. Eu tô sentindo falta, eu tô muito fraco, eu vou pro templo pra me fortalecer. Templo não fortalece ninguém, não. Você tá ficando mais preso pro espírito maligno, porque o espírito maligno da cegueira estão dentro dos templos com 3 cadeias diferentes uma da outra, pra você não conhecer a verdade. Ele tá quietinho, sentado no banco com vocês, e vocês estão pensando que vocês estão dentro de templo, tá servindo a Deus, porque Deus é contra templo, Deus é contra toda teoria humana, Deus é contra toda filosofia, genealogia. Deus, ele é só a favor, a sua santa palavra, a sua verdade. Passou disso, é procedência maligna. Então fica com essa palavra, sai do templo quando é tempo, porque o espírito maligno está com 3 cadeias e está prendendo vós, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo.
diante da palavra do Senhor, vós foram enganados com o tempo. O tempo traz tormento, porque eu era de um lugar, assim, uma família religiosa que ia para o templo. Eu vivia atormentada desde de 8 anos de idade. Espírito maligno me atormentava, ninguém via, ninguém enxergava o que o espírito maligno estava brincando com a minha alma e ninguém enxergava. Aceita a mensagem de Cristo. E para mim foi um sofrimento muito grande. Um sofrimento, e cada vez me derramava no pecado, nas abominações, e cada vez, porque dentro do templo há maldição. Muita maldição são lançadas lá, são enganados. Mas com 14 anos não me conformei mais com o erro, não me conformei nem comigo mesmo. E através disso pedi a Deus o dom do amor e pedi muito a Deus para que me libertasse. Mas é uma luta que nós passamos. E através que, quando Deus começou a falar comigo, para que eu casasse com meu esposo, e hoje eu vejo uma vida restaurada através da Santa Escritura, através da Palavra de Deus, através dos testemunhos de Jesus Cristo, através da Escritura. É ela que muda o ser humano. É ela que nos liberta verdadeiramente. Você pode estar no estado que você está, espírito maligno te tormentando, mas quando você entra na profundidade da palavra de Deus, o espírito maligno sai, porque a tua alma jorra da palavra. Porque a palavra de Deus em Tiago fala: suportai o diabo e o diabo fugirá de vós. Quando você luta, a maior luta não é contra as pessoas, ser humano. Não, a maior luta é contra você mesmo. Você luta através de você mesmo para quê? Para ter a libertação. A Bíblia fala: não dê lugar à carne, mas dê lugar ao Espírito Santo. Não dê à vontade da carne, mas dê lugar às palavras. E só a palavra, ela freia todo o corpo humano e ela dá vida. Que Jesus falou para aquela mulher samaritana: eu tenho água para te dar. É água viva que jorra e dá vida ao mundo. Quando você enche da palavra de Deus, não é só você, nem só a sua consciência que está enchendo, mas sim a tua alma que enche da palavra e jorra da palavra de Deus. Mas também, por você estar focado somente na palavra de Deus, você não pode estar pregada a nada, ligada a nada. Televisão, coisas do mundo, focado no trabalho. O trabalho é essencial, sim, para a necessidade humana, porque quando você sente fome, você vai trabalhar para comer, beber, alimentar a vontade da carne. Mas quando você entrega na mão de Deus, eu só estou indo lá com compromisso, que eu tenho um compromisso com o meu trabalho, mas só fica focado realmente na palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Eu falo com experiência própria. A minha vida mudou. O meu testemunho mudou. A minha história mudou. Através da palavra de Cristo Jesus. Agora eu tenho paz, sossego, tranquilidade. Mas passo por luta. Passo. Todo ser humano vai passar. Porque Deus sempre vai testar o homem se verdadeiramente ele quer a palavra de Deus ou não. O caminho é mais longo, o caminho não é curto. O caminho de Cristo é longo. Você não vai conseguir com facilidade. Jesus falou: a porta é estreita e poucos andarão por elas. O caminho é estreito e poucos vão andar. Se vós, que é o caminho estreito, fica dentro da tua casa examinando a Escritura. Mas se vós quer o caminho largo, vai para o templo, que lá é o caminho largo, com muitas facilidades.
É muito fácil levantar a mão, aceitar Jesus e continuar no mesmo estado. É muito fácil. Mas o difícil é você estar dentro da tua casa, ver a sua própria face e seus pecados, os seus erros que você cometeu no passado e começar a se lamentar, chorar e não querer mais e querer fugir dos erros que nós cometemos no passado e mudar, transformar. Isso é o mais difícil. Você enfrentar você mesmo todo dia da sua vida. Todo dia você recordar uma coisa errada que você cometeu. Uma atitude errada que você cometeu. E se lamentar e pedir, Deus, eu não quero mais. Eu não quero voltar mais para isso. Eu não quero voltar para o meu passado. Mas se fazer justiça, com verdade. Andai na justiça e na verdade. Assim agradeço a minha oportunidade. Amém. Fica com Deus, em nome de Jesus. Foge das cadeias. As cadeias têm que despedaçar na sua vida, né? E desperta. Examine a Escritura, lei de Gênesis e Apocalipse, porque o fim está próximo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.